A Terra está revelando os seus segredos. Múmias, corpos imortalizados pela ciência antiga ou pela vontade da natureza. Seus restos preservados nos fornecem pistas milênios afora, testemunhas silenciosas que falam por meio de suas roupas, sua pele, suas unhas. As múmias nos revelam verdades sobre o passado, trazendo informações há muito esquecidas. O que elas revelam está ajudando a ciência a moldar o futuro. O Guia Completo das Múmias. Na costa norte do Peru, fica uma pirâmide feita de milhões de tijolos de barro. Ela resistiu por 2000 anos, pois o clima aqui é extremamente seco. Chove apenas a cada 5 anos. Aqui em El Brujo, os arqueólogos desenterram algumas das mais importantes múmias da América do Sul. Elas nos dão pistas sobre uma civilização esquecida do Vale Chicama. Perto do topo, eles estão recuperando esqueletos das covas rasas. Como está indo? Eu estou limpando aqui só para ver como é que fica. Alguns são encontrados com lâminas de cobre na boca e discos de cobre no nariz. Ninguém sabe exatamente por quê. Mais para baixo, nas camadas mais baixas da pirâmide, foram encontrados corpos envolvidos em tecido que estão mais conservados. São pelo menos 300 deles. Estas são múmias, corpos que quase não se decompuseram. Muito bem, esse já está pronto. Cada um deles é uma fonte de riqueza arqueológica, ainda que esteja incompleto. Esse é o material. O antropólogo John Verano os vasculha minuciosamente em busca das informações ali contidas. Para mim, o mais emocionante como antropólogo físico é que normalmente trabalha com esqueletos. Os esqueletos revelam muito sobre saúde, doenças, características físicas, mas se houver também tecido mole, como cabelo e pele, ou em alguns casos órgãos internos, é possível identificar coisas que não estão registradas no esqueleto. O cabelo, por exemplo, pode revelar como a pessoa vivia. O material em que as múmias são envolvidas pode mostrar como elas eram preservadas. O povo Chicama não tinha linguagem escrita, mas deixou uma história na forma de seus próprios corpos. Esta mulher morreu há 1500 anos. Se não tivesse sido mumificada pela extrema secura, seu corpo teria desaparecido há muito tempo. Não haveria traços dela, nem sequer um átomo. Normalmente, a natureza consome completamente o corpo, algumas partes mais rápido que outras. Quando um animal morre, a natureza tem um jeito engenhoso de se desfazer do corpo. O cadáver é atacado por dentro. Bactérias que se alojam no intestino começam a devorar seu hospedeiro. E o hospedeiro auxilia nesse processo. Quando uma célula morre, reservas de dentro dela liberam substâncias corrosivas que destroem suas paredes, abrindo caminho para as bactérias entrarem e se alimentarem.
Uma vez lá dentro, elas se multiplicam e acabam devorando todo o corpo. Todo o processo dura cerca de uma semana. Após a morte, o corpo humano é reduzido ao esqueleto em questão de meses, mesmo quando enterrado num caixão. Mas há alguns lugares em que as condições locais impedem que isso aconteça. Sob as temperaturas negativas do Ártico, as bactérias ficam congeladas e são mantidas em estado de vida latente. Os efeitos no corpo humano podem ser dramáticos. Em 1984, uma equipe de cientistas foi para o Polo Norte e aterrissou perto de um cemitério provisório. O cemitério continha corpos de exploradores que queriam encontrar uma rota de navegação pelo norte do Canadá, a escondida passagem noroeste. Os cientistas queriam determinar como e por que eles haviam morrido. Ficaram espantados com o que encontraram. Embora os corpos tivessem sido enterrados 150 anos antes, estavam totalmente preservados. Os tecidos... Mas sob a superfície, elas não estão perfeitas como parecem. Quando o corpo é congelado, cristais de gelo se formam nos espaços que cercam as células. Isso danifica as delicadas paredes das células. Se as múmias tivessem sido degeladas, essas células danificadas teriam se liquefeito. Os cientistas examinaram os corpos o mais rápido possível para minimizar o risco de degelo. Espere aí, parece que ele tem... Eles encontraram indícios de tuberculose e de intoxicação por chumbo por causa das latas onde eram armazenados os alimentos dos exploradores. Então eles levaram as múmias de volta às suas covas geladas. Na busca pela imortalidade, muita gente escolheu por vontade própria ter o corpo congelado após a morte. É um processo conhecido como criogenia. Apesar dos danos que o congelamento provoca nas células fundamentais, essas pessoas esperam que chegue o dia em que os cientistas possam ressuscitá-las e recuperar suas células para que elas vivam eternamente. Mesmo quando a morte não pôde ser enganada, um cadáver pode sobreviver para contar sua história. Na Grã-Bretanha da Idade do Ferro, um homem foi assassinado e jogado num pântano. Ironicamente, as pessoas que queriam se desfazer do corpo não poderiam ter escolhido lugar pior. Estas terras úmidas e esponjosas são chamadas de turfeiras. A turfa é formada por uma planta rica em tanino, substância usada para tingir couro. Se a carne entrar em contato com o tanino, ela é preservada. As moléculas de tanino penetram a pele. Elas ultrapassam a camada de fibras de colágeno que a compõem, preenchendo os espaços e unindo firmemente as células. Se a bactéria não consegue digerir a pele viva, certamente não conseguirá digeri-la agora. Mergulhado nesse líquido, o corpo do homem assassinado permanece intacto e isolado por 2000 anos. Então, em 1984, ele foi descoberto e retirado da turfa por um grupo de cientistas.
Uma vez removida a turfa, eles começaram a procurar pistas. A posição social do homem morto foi revelada quando sua barba foi analisada pelo arqueólogo Don Brothwell. Nós percebemos que a barba e o bigode eram bem aparados. Então pesquisamos as pontas dos pelos para tentar descobrir exatamente como eles eram cortados. Não apenas eram cortados, como eram usadas duas lâminas simultaneamente. Era usada, na verdade, uma tesoura. Estamos lidando com o primeiro indício da existência de tesouras na Idade do Ferro na Grã-Bretanha. Mas isso também indica que esse indivíduo era de uma classe social alta, porque poucas pessoas teriam acesso a esse tipo de instrumento. Por que um aristocrata teria sido jogado num pântano? Ele havia sido atingido na cabeça. Um raio-x revelou que parte do crânio havia penetrado o cérebro. Os cientistas acharam que ele pode ter sido morto por dinheiro. Então descobriram que ele estava usando um objeto que parecia um colar. Descobriu-se que era um garrote feito com tripas de animal. Com a ajuda de um espelho posicionado sob seu queixo, eles conseguiram ver uma laceração profunda. Sua garganta havia sido cortada. Ele apresentava diversos ferimentos que, isoladamente, poderiam ter causado a morte. Mesmo assim, eram vários deles, o que mostra que não se tratou de um assassinato simples. A melhor resposta acho que é sugerir que o indivíduo tenha sido morto no ritual e que várias pessoas participaram de uma espécie diferente de assassinato. Até hoje, 1.800 múmias bem preservadas foram recuperadas das turfeiras do norte da Europa. Em outra parte do mundo, elementos naturais bem diferentes combinaram-se para criar algumas das múmias mais antigas. Às vezes, as areias do deserto egípcio deslocam-se para revelar a história antiga. Corpos antigos, com seus objetos antigos. Quando este corpo foi enterrado há 5.000 anos, a areia quente agiu como uma esponja e absorveu todos os seus fluidos. Sem acesso à água, as bactérias morreram e o corpo foi preservado. Embora as unhas, o cabelo e a pele estejam intactos, os órgãos internos provavelmente se deterioraram. Imagens como esta devem ter causado forte impressão nos egípcios. Com o desenvolvimento da sociedade, as vestes funerárias tornaram-se mais elaboradas. Como as covas na areia já não bastavam, começaram a fazer tumbas de tijolos. Aqui, debaixo da terra, em caixões de madeira, seus entes queridos ficavam protegidos do sol escaldante e da areia. Mas, ironicamente, o fato de separar os corpos da areia que os preservava teve resultados desastrosos. Os corpos apodreceram nos túmulos. Pelo que os egípcios escreviam, sabemos que eles acreditavam na vida após a morte. Mas para ter direito a ela, o corpo precisaria estar em perfeitas condições.
Esta múmia de 3.000 anos do rei Ramsés II mostra como os egípcios aperfeiçoaram a arte da mumificação. Mas estes hábeis embalsamadores nunca documentaram seus métodos. Foi o historiador grego Heródoto que, em 450 a.C., forneceu-nos a primeira descrição do processo. Acredita-se que ele tenha testemunhado o estranho ritual religioso em primeira mão. Primeiro eles pegam um pedaço curvo de ferro e com ele retiram o cérebro através das narinas. Depois fazem um corte ao longo do flanco com uma pedra etíope afiada e retiram todo o conteúdo do abdômen. Então o corpo fica coberto por 70 dias com um sal chamado natrão. O corpo é envolvido dos pés à cabeça em bandagens de tecido fino de algodão e coberto com uma resina que normalmente os egípcios usam no lugar da cola. Depois, o corpo é colocado num caixão de madeira, feito especialmente para esse propósito, com a forma do corpo de um homem. Heródoto descreveu de modo geral como o processo era feito, mas deu poucos detalhes. Há 6 anos, um grupo de cientistas, que incluía o especialista em necrópsia Ron Wade, decidiu pesquisar para preencher as lacunas. Eles decidiram fazer uma múmia seguindo as instruções gerais do historiador grego. Tinham à disposição o cadáver de um homem de 76 anos que havia doado o corpo para a ciência. Ron Wade conhece os instrumentos cirúrgicos modernos, mas teria de trabalhar com réplicas de ferramentas encontradas nas tumbas egípcias. A pergunta era: quais ferramentas eram usadas para cada passo? Algumas ferramentas eram óbvias, mas havia instrumentos estranhos com ganchos e formões nas pontas. Essas nós não conhecíamos, nem pesquisando na literatura especializada nós conseguimos uma lista, ou algo assim, que especificasse qual ferramenta seria utilizada em cada etapa do processo. Se esta é a largura, consta que ela seria maior. É o dobro. Um dos enigmas era como os embalsamadores conseguiam remover o cérebro sem desfigurar o rosto. Pela descrição, eles tiravam o cérebro pelo nariz. Para isso seria preciso fazer a incisão em algum ponto da cavidade nasal. Usando a ponta deste instrumento, vimos que entrando por aqui e virando, é possível quebrar a parte central e criar uma abertura maior, quase do tamanho de uma moeda. A abertura estava pronta. Mas como os egípcios retiravam algo tão grande como o cérebro através de uma abertura tão pequena? Uma ferramenta, um pedaço de cabo, era fina o bastante para ser introduzida na cavidade do cérebro. Introduzindo o cabo por aqui e puxando-o, achamos que seria possível retirar pedaços do cérebro. Na verdade, como é um órgão macio, só conseguimos dilacerá-lo. Nesse momento, começamos a tentar descobrir que método os egípcios usavam.
Eles consultaram um texto de Heródoto e perceberam que podiam ter esquecido algum elemento fundamental. Ele faz uma rápida referência a um tipo de vinho. É uma bebida feita com tâmaras e é muito forte. Será que esse vinho poderia ajudar a dissolver o tecido cerebral? Talvez os egípcios o colocassem na cavidade do cérebro e depois usassem a ferramenta. Até aqui tudo limpo, depois vai sangrar. Tentamos macerar ou destruir mesmo, liquefazer o tecido do cérebro. Depois disso, foi meia hora de cada lado. Tiramos o cabo e descobrimos, ao virar o corpo, que o fluido e o tecido saíram na forma de líquido. Outro grande mistério foi como os egípcios conseguiram deter o processo de decomposição. Heródoto disse que quando os órgãos internos eram removidos, o corpo era coberto com natrão. O natrão é um composto natural de sal e bicarbonato de sódio usado por milhares de anos pelos egípcios para conservar peixe. O sal atua como uma esponja, absorvendo fluidos do corpo do peixe, enquanto o bicarbonato de sódio reage com a umidade e cria um ambiente alcalino que mata as bactérias. Juntos, eles são ideais para a conservação. Os cientistas importaram 300 quilos de natrão de sua fonte natural, os lagos salgados do norte do Egito. Deixaram o corpo numa sala com a mesma temperatura e umidade que havia no Egito. Eu estava apreensivo, não sabia se isso daria certo e se o corpo não se decomporia sob toda essa quantidade de natrão. Várias semanas depois, eles se surpreenderam ao ver que o corpo estava realmente intacto. A parte superior do corpo ou da múmia estava dura porque havia sido dessecada. A água havia realmente saído, o tecido estava muito escuro, o que indicava a ausência de água. Isso mesmo. Centenas de metros de bandagem de algodão foram usados para envolver a múmia, criando uma vedação que impedia o acesso de insetos. Seguindo as indicações de Heródoto, uma resina com substâncias químicas que matam germes foi usada como cola para manter as bandagens firmes. Mas será que esta múmia vai resistir ao tempo? Agora só preciso de parafusos. Sem poder esperar 3.000 anos, Wade arriscou uma olhada após 6 anos. Ele estava preocupado com o coração, o único órgão interno que os egípcios deixavam e a parte do corpo mais suscetível à decomposição. Ele poderia ter retido umidade e as bactérias poderiam ter entrado em ação. Vamos penetrar a cavidade peitoral. Com a ajuda de um cirurgião, Wade usou um endoscópio para verificar a superfície do coração. Aquela que ficou perto do coração. Certo, certo. Aí está o coração. Eles não gostaram do que viram. Parece que há alguma coisa no coração. É. Se é bactéria, fungo, eu não sei. Quer fazer a biópsia agora? Eles decidiram fazer uma biópsia do elemento misterioso. Bem no alto desses e... Desliguem a câmera. Bem ali. Vamos fazer a biópsia. Está vendo? É duro. É como calcificação. É. A rigidez da estrutura indicava que ela era seca e livre de bactérias. A biópsia confirmou que a superfície do coração não estava se decompondo. Para verificar o interior do coração, eles usam um tomógrafo. Não foi encontrado sinal de decomposição. Ainda é cedo, mas todos os indícios são bons.
A experiência de Wade foi um grande avanço para explicar em detalhes como os egípcios mumificavam seus mortos. No Peru, os chicamas mumificavam seus mortos usando lençóis especiais feitos com algodão cultivado lá mesmo, ao qual se atribuíam propriedades místicas de conservação. O tecido encontrado nas múmias está sendo estudado por Amy Rothman, especialista em tecidos antigos. Ela acredita que os chicamas sabiam o que estavam fazendo quando envolviam os mortos em algodão. Parece que o algodão sempre foi considerado por suas propriedades curativas. Muitas das amostras, quase todas elas, têm uma espécie de almofada de algodão não beneficiado colocado sobre o rosto, sobre os olhos. Acho que eles sabiam que o algodão podia preservar o corpo. O problema é a umidade. Foi o que estragou. O fato de os corpos estarem enterrados bem perto da superfície indica os motivos para fazer isso. Talvez os mortos pudessem ser consultados nos momentos de necessidade. Eu não sei se o processo continuaria. Alguma coisa fez aparecer esta coloração verde aqui em cima. Repara bem nisso. Eu acho que foi isso que... A forma como algumas múmias estão posicionadas dentro dos invólucros de algodão parece confirmar essa teoria. O corpo fica sentado como se estivesse alerta, pronto para falar. Para os chicamas, os mortos permaneciam de certa forma vivos. Não havia dúvida que havia um culto muito forte. Os ancestrais tinham poderes e estavam ligados à terra. Eles queriam preservar os ancestrais para, na verdade, atestar o fato de que a terra era deles e eles haviam estado ali por muito, muito tempo. Alguns corpos estão mais bem conservados, mas todos eles revelam alguma coisa sobre sua civilização. Usando as mesmas técnicas que um legista usaria hoje, Verano está tentando descobrir se esse povo há muito esquecido era de caçadores, agricultores ou pescadores. O cabelo ajuda nisso. Na verdade, um fio de cabelo pode levar muito longe. Neste caso, 5.000 quilômetros ao norte até Charlottesville, Virgínia, no laboratório de Steve Mackel, que faz análise de fios de cabelo. Amostras chegam aqui do mundo todo e ele descobre uma história em quase todos os fios. Há muito cabelo no mundo. Precisamos apenas de um pouquinho e não é preciso destruir um artefato valioso para fazer a nossa análise. Ele faz um registro conforme os fios crescem e podem revelar a sua dieta uma semana depois. Como o cabelo é bem acessível e as pessoas o entregam para nós, desde que esteja bem preservado, facilita nosso trabalho. Após uma refeição, os nutrientes alcançam a corrente sanguínea e são absorvidos pela raiz de cada fio. Esses traços químicos da alimentação ficam presos no cabelo e são empurrados para fora quando o fio cresce. A cada mês, o cabelo cresce 13 milímetros, mantendo um registro do que está sendo ingerido. Mas por quanto tempo? Será que as amostras do Peru vão dizer a Mako o que esse povo antigo comia no jantar? Ele coloca na máquina alguns fios de cabelo de uma múmia. Eles são imediatamente vaporizados, permitindo que a máquina identifique os átomos individualmente. O espectrômetro conta todos os átomos e os diferencia, encontrando assinaturas químicas típicas de cada tipo de alimento. Então, o que os chicamas comiam? É uma surpresa.
9 amostras dessa população da costa do Peru revelam a presença de muito milho em sua dieta, o que é interessante porque é uma população que vive na costa. Mas uma parte significativa, 90% ou mais de sua dieta, vem de derivados do milho ou plantas da mesma família. Eles viviam na costa, mas não encontramos indícios de alimentos vindos do mar. Foi um trabalho investigativo como este que solucionou outro mistério sobre múmias do outro lado do mundo. Dominique Montserrat é um egiptólogo que ficou intrigado com um artefato misterioso que ficou nas câmaras mortuárias do Museu Nacional da Escócia por mais de 100 anos. Este caixão egípcio de 2000 anos nunca foi exposto ao público. Esta é a primeira vez que ele é visto em filme. É de um dos últimos períodos da história do Egito Antigo e é o único caixão duplo já encontrado. Há 2 crianças nele. Só de olhar para ele posso dizer que provavelmente é do século II depois de Cristo, sobretudo por causa da cor, muito característica desse período, e da decoração. A pintura é simples, com muito vermelho e verde. É típica daquele período. Aqui na estrutura do caixão, há representações de redes estilizadas, que permitirão que as crianças renasçam na forma mais perfeita e vital no outro mundo. Elas estão prestes a entrar num barco, com o qual vão viajar com o deus Osíris para renascer no outro mundo. Mas não é a parte externa do caixão que mais impressiona. É o que há lá dentro. As múmias de 2 crianças, uma envolta em tecido e outra que alguém desenrolou. Comparadas à decoração pobre do caixão, as crianças foram mumificadas com muita habilidade. Tomou-se muito cuidado neste embalsamento. A cobertura dourada no tórax era feita porque eles acreditavam que os deuses eram dourados. E quando alguém morria, tornava-se deus. Portanto, a cobertura dourada era para criar essa aparência. Mas até os cílios estão preservados. Veja as unhas dos pés e das mãos dessas crianças. Estão incrivelmente bem feitas. A boa qualidade do embalsamamento era muito rara num período em que a arte da mumificação estava decaindo. Isso nos dá um indício da classe social destas crianças. Seus pais provavelmente eram ricos e podiam pagar por esse trabalho. Seus corpos guardam ainda outro indício que pode ajudar a identificá-los. Sob as múmias, há 2 retratos de Nut, a deusa do céu. Um para cada criança. São muito parecidos com os retratos de Nut encontrados nos caixões da maior parte das famílias importantes de Tebas, capital do Antigo Egito. Esta é a família de Cornélio Sótia, um homem muito rico que foi governador de Tebas durante o reinado de Adriano por volta do século II, em meados do século II depois de Cristo, que é a época certa. Eu estou achando que as crianças são mesmo da família de Cornélio Sótia. Enterradas com as crianças, estavam 2 orações para protegê-las na outra vida. Quando o especialista em hieróglifos Bill Manley traduziu os textos, conseguiu mais detalhes do que esperava. Há 2 coisas muito interessantes reveladas pelos textos. A primeira é o nome deles. Um se chamava Pediamon, o outro se chamava Penhurupabik. 2 nomes masculinos. Então sabemos de que sexo eram. 2 meninos, provavelmente da mesma família, enterrados juntos. Mas qual era a relação entre eles? A outra coisa que o texto mostrou foi o nome das mães. A mãe de Pediamon era Taranuntat. A mãe do Penhurupabik se chamava Amanopê. Tinham mães diferentes. Esta evidência parecia contradizer a teoria de que os meninos eram da mesma família.
Mas mesmo com mães diferentes, eles podiam ser da mesma família. A tecnologia moderna tem uma forma de descobrir isso sem intervenção e sem desembrulhar mais as múmias. Penhuro Pabik foi colocado num tomógrafo, um equipamento que mostra qualquer parte do interior do corpo. Isso permitiu que o ortodontista James Moss examinasse os dentes dos meninos e procurasse neles semelhanças genéticas. Ele também descobriu, pelo estágio de desenvolvimento dos dentes, que idade os meninos tinham quando morreram. O mais novo deste lado provavelmente tinha 1 ano. Este menino tem provavelmente 3 anos. Agora, se virarmos as duas imagens para vê-los não de frente, mas de perfil, vamos notar a posição dos dentes de um e do outro. A mandíbula superior do mais velho se encaixa adiante da inferior. O mais novo tem exatamente a mesma característica. É um traço hereditário que eles compartilham. Eu diria que há uma ligação genética muito forte entre as duas crianças. Eles teriam sido enterrados juntos porque eram meio-irmãos de diferentes mães, mas do mesmo pai. Ao ler as entrelinhas dos hieróglifos, Bill Manley desenvolveu uma teoria. Nesta família, lidamos com a situação em que a esposa morreu, então o pai casou novamente e também outra criança nasceu. E poucos meses após a morte da primeira esposa, as duas crianças, a da primeira mãe e da segunda mãe, morreram na mesma época. Os cientistas querem saber por que eles morreram. Qualquer que tenha sido a causa, estes meninos são 2 das últimas múmias que foram feitas. No ano de 200 depois de Cristo, uma novidade tomou conta do Egito. Era uma religião diferente, com novas ideias sobre a imortalidade. O cristianismo fazia uma profunda distinção entre o corpo e a alma. O corpo era apenas a morada temporária da alma e deveria se decompor naturalmente, ao passo que a alma prosseguia sozinha para o outro mundo. Em suas tumbas, as múmias tornaram-se relíquias de uma outra cultura que foi esquecida, exceto pelos ladrões de sepulturas e pelos curiosos. Isso até o século XIX, quando os europeus repentinamente se interessaram por elas. Houve uma onda de egiptologia amadora e um grande interesse pelas coisas do Egito. Velhas histórias sobre múmias e seus mágicos poderes curativos foram retomadas e muitos corpos foram moídos e vendidos como remédio. Havia tanta oferta de múmias que elas começaram a perder o valor. Suas bandagens eram arrancadas e usadas para fazer papel pardo. Houve até boatos de que algumas ferrovias queimavam múmias como combustível para as locomotivas. No fim, a mania pelas múmias passou. Então, no início do século XX, houve um interesse repentino pelas técnicas de embalsamamento. E o interesse vinha de um lugar inesperado. A União Soviética precisava preservar um homem para manter viva uma ideologia. Tratava-se de Vladimir Ilich Lenin, líder soviético e um dos pais do comunismo. Ele era tão popular que seus colegas se preocuparam com o que aconteceria se ele morresse. Será que o sistema morreria com ele? Então, em janeiro de 1924, ele morreu. O funeral foi um acontecimento.
Líderes do partido queriam que o máximo de gente possível visse Lenin para manter sua imagem em mente, além de seu espírito revolucionário. Colocaram estátuas dele por toda parte. Mas estátuas não bastavam. Era preciso ter o próprio Lenin. Era preciso fazer uma múmia. Os cientistas foram reunidos. O corpo que havia sido preservado pelo inverno russo estava começando a degelar. Seu rosto estava começando a se decompor. Numa tentativa desesperada, os cientistas usaram um método químico que havia sido usado apenas para embalsamar espécimes anatômicos. E parece que deu certo. Por 3/4 de século, a múmia de Lenin tem sido celebrada como um triunfo da ciência comunista. Agora há boatos se espalhando. Relatos de fungos se desenvolvendo na múmia indicam que ela está começando a se decompor. Alguns pedem que Lenin seja finalmente enterrado junto com sua ideologia. Talvez nossa única esperança para a imortalidade esteja no ciberespaço. Estamos viajando da cabeça aos pés por um corpo que nunca vai se decompor. Todos os órgãos, ossos e vasos sanguíneos estão perfeitamente preservados na memória de um computador. Os cientistas podem usar esta múmia digital para a pesquisa. A pressão que uma atividade causa sobre um grupo de músculos pode ser avaliada com mais eficácia no corpo virtual do que no verdadeiro. Estudantes de medicina podem praticar na múmia digital sem machucar ninguém. Sua carne pode ser cortada e cicatrizar diversas vezes, até que uma técnica cirúrgica seja aperfeiçoada. O homem que a inventou foi o anatomista Victor Spitzer, e seu primeiro problema foi encontrar um corpo para transferir ao ciberespaço. Foi muito difícil encontrar um corpo porque a maior parte dos cadáveres apresenta sinais visíveis da morte. E também porque os doadores em geral são velhos e nós queríamos um corpo jovem e sem sinais de morte. E isso é difícil. Para encontrar corpos jovens e saudáveis prestes a morrer, este é o lugar certo. Este é, ou era, Joseph Paul Jernigan, um assassino de 39 anos perfeito para o projeto de Victor Spitzer. Jernigan havia matado um homem durante um assalto e havia sido condenado à morte. Após passar 12 anos no corredor da morte na penitenciária estadual do Texas em Huntsville, ele esgotou todos os recursos possíveis. Em sua cela, poucas horas antes de morrer, ele decidiu que, apesar de ter desperdiçado sua vida, poderia fazer algo bom ao morrer. Doou o corpo para a ciência. Ao lado da cela fica a câmara onde ele foi executado com uma injeção letal. Seu corpo foi imediatamente levado a Denver, Colorado, congelado e cortado em blocos. O plano de Spitzer era registrar todo o corpo humano com riqueza de detalhes. Para isso, ele precisava cortar o corpo em lâminas de apenas 1 milímetro de espessura. Uma serra especial foi criada para isso. Cada lâmina foi fotografada por uma câmera digital e depois o corpo todo foi remontado como um baralho no computador. Um ano após sua execução, o corpo de Jernigan estava inteiro novamente, ressuscitado no ciberespaço. O
O anatomista Bob Rice usa o corpo de Jernigan para ajudar a criar roupas espaciais para a NASA. Nos músculos ligados aos ossos, vamos poder identificar a força que está sendo aplicada? Sim. A forma como o corpo responde a diferentes modelos pode ser analisada no mundo virtual antes que uma roupa seja feita. O homem do mundo digital pode ser submetido às condições extremas que um astronauta precisaria enfrentar. Usando realidade virtual, Bob Rice pode monitorar os efeitos da gravidade zero nos ossos e músculos sem arriscar nenhuma vida. O Sr. Jernigan vai nos ajudar a voltar à Lua, a ir a Marte e a adentrar o Sistema Solar como a NASA previu, porque agora temos uma múmia imortal, por assim dizer, uma múmia ciberdigital que representa a raça humana na nossa viagem às estrelas. A primeira múmia ciberdigital pode nos levar ao futuro, mas tem muito em comum com suas companheiras do passado. Enquanto o homem continuar encontrando e desenterrando esses mensageiros antigos, são infinitas as respostas que eles podem dar. A Terra ainda tem muitos segredos para revelar.